gravação a gente começa, tá? Pronto. Cumprimento a todas e todos. Na aula de hoje, nós iremos tratar da organização da Justiça do Trabalho. Qual é a finalidade? É que vocês conheçam as instituições que atuarão na solução dos conflitos trabalhistas. Então, hoje falaremos basicamente da Justiça do Trabalho enquanto instituição, das varas do trabalho, dos TRTs e do TST. Lembrando que ainda existe a possibilidade de recorribilidade para o Supremo Tribunal Federal. E na aula de amanhã trataremos do Ministério Público do Trabalho. Na aula de amanhã não, né? Na próxima aula, que amanhã é sábado. Pois bem, é importante que a gente entenda que a Justiça do Trabalho está inserida no Poder Judiciário, cujos órgãos estão previstos no artigo 92 da Constituição Federal. O artigo 92 diz: são órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, aí vem os tribunais regionais, né? Os tribunais regionais federais, os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Lembrando que nós não temos mais territórios. E nesse capítulo 3, da Constituição Federal, nós temos aqui a previsão do Poder Judiciário. Inclusive, o artigo 93 é importantíssimo porque fala dos princípios que regerão a magistratura. Como será feito o ingresso na carreira, a promoção na carreira, quais são as garantias e os deveres que os magistrados devem ter. Então, tanto o artigo 92 quanto o artigo 93 são importantíssimos para qualquer ramo do Poder Judiciário. O artigo 95, 94, 95 também são extremamente importantes. O 95 fala das garantias do Poder Judiciário, dos juízes, porque para que os juízes possam exercer a judicatura com imparcialidade e independência, é imprescindível que os juízes tenham algumas garantias, como a vitaliciedade. Você imagina se um juiz, é claro que é um modelo, é uma concepção de judiciário, existem outros países em que os modelos são diferentes. Nos Estados Unidos é mandato, enfim, mas aqui se entendeu que era importante que os juízes gozassem de uma vitaliciedade para que eles pudessem ter uma independência maior. Qual que é o problema do modelo de votação, de eleição de magistrado? É porque, bem ou mal, o magistrado se sente vinculado a seu eleitorado, e pode ser que, portanto, ele tenha que ter uma postura que ecoe esse eleitorado, ser mais conservador, ser mais liberal. Aqui não. Eu, passando num concurso, eu sou o que eu sou, e, enfim, e não preciso me preocupar muito em reeleição, em eleição, para que eu me mantenha no cargo. São modelos, com vantagens e desvantagens. No nosso caso, a vitaliciedade é uma garantia, a inamovibilidade. Você imagina se o juiz tem receio de decidir contra os interesses de algum setor econômico, com receio de que esse setor econômico faça um lobby para retirá-lo daquela circunscrição judiciária. Então, o juiz é inamovível, digamos assim. Ele permanece no local independentemente das suas situações.
mesma coisa, irredutibilidade. Você imagina se o juiz tivesse que ter medo de decidir contra o governo, contra, né, os interesses do Estado, inclusive, interesses específicos, né, do Estado, com receio de que ele vai ter, né, os seus subsídios reduzidos ou não vai ter reajuste nos seus subsídios. Então, o artigo 95 traz essas garantias que são imprescindíveis para que o juiz seja efetivamente independente e isento, para que ele se submeta apenas, né, à sua própria consciência. O artigo 95 também, ele, no parágrafo único, ele traz algumas vedações, justamente para que o juiz, os magistrados não têm apenas os bônus, né, eles têm os ônus, eles são vedados, né, a práticas que podem, de alguma forma, impactar a sua isenção, como, por exemplo, os juízes eles não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, eles têm que estar exclusivamente submetidos à judicatura para que, né, eles possam trabalhar de uma maneira adequada. Os juízes também eles não podem receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, né, para que, obviamente, não haja qualquer risco de que os seus interesses, as suas decisões sejam pautadas em interesses econômicos a partir daquilo que ele ganha ou deixa de ganhar em relação a algum contexto específico. Da mesma forma, os juízes são vedados a dedicar-se à atividade político-partidária, né, para que as suas visões políticas não interfiram nas suas decisões. Não podem receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, não podem exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos de afastamento, né? Eles têm, não é uma quarentena, é um triênio de afastamento naquele juízo em que eles trabalharam, justamente para que não haja uma influência tão clara após a aposentadoria ou após a exoneração, né? Porque, bem ou mal, se o juiz se aposenta, ele conhece todo mundo daquele juízo, daquele tribunal, e pode, né, de alguma forma, usar da sua influência para ter um ganho quando comparado com outros que exercem a advocacia. Tá? Então, são dispositivos muito importantes para a regulação do Poder Judiciário. Nós temos aqui o artigo 96, dizendo das competências dos tribunais, o que os tribunais podem fazer, o que o Supremo Tribunal e os tribunais superiores podem realizar. Nós temos o artigo 98, estabelecendo aqui competências legislativas à União relacionadas ao Poder Judiciário. O artigo 99, dizendo que o Poder Judiciário tem, né, autonomia administrativa e financeira. Então, são todos dispositivos extremamente importantes ao Poder Judiciário. No caso específico da Justiça do Trabalho, nós teremos aqui, a partir do artigo 111 até o artigo 116, já que o 117 foi revogado, era o que tratava da representação classista. Tá? Então, nós temos aqui do 111 ao 116, né, artigos que tratam especificamente da Justiça do Trabalho e que nós iremos e devemos conhecê-los, especialmente o artigo 114, que fala da competência material da Justiça do Trabalho. Então, eu aconselho que todos leiam esses dispositivos, né, a começar pelo 92 até o... Vamos lá. No caso específico da nossa disciplina, até o 103, né, que fala do Supremo Tribunal Federal, então 92 a 103, e depois que vocês leiam, né, do 111 até o 116. Tá? Então, me parece que são dispositivos que quem atua na Justiça do Trabalho precisa conhecer. Ok? Pois bem,
O Poder Judiciário, ele é comumente dividido em justiça comum e justiça especial, né? A justiça comum é a justiça dos estados, né, e do Distrito Federal, bem como também considerada a justiça federal, né, que pega o grosso dos conflitos das relações sociais. Mas nós temos algumas justiças especializadas em determinadas matérias. E a justiça do trabalho é justamente uma justiça especializada na matéria trabalhista. Nós temos ainda como justiças especializadas a justiça militar e a justiça eleitoral. Então, quando nós falamos em justiça comum, né, eu preciso que vocês saibam que, que nós estamos nos referindo à justiça estadual e à justiça federal. Tá? E as justiças especiais são a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. Okay? Não é verdade que a justiça do trabalho brasileira é a única no mundo. Existem vários outros países que adotam esse mesmo modelo, né, de justiça do trabalho especial. Tá? São modelos, né, que foram escolhidos por critérios, né, dentro de um determinado contexto. A gente pode até revisitar essas escolhas, mas no caso da justiça do trabalho, me parece adequado se ter uma justiça especializada com órgãos próprios. Por quê? Porque a relação trabalhista é uma relação diferenciada da relação civil. Qual que é a grande diferença de uma para outra? É que na relação civil se pressupõe igualdade de condições de pactuação entre as partes. Então, quando você, em tese, contrata, né, um advogado, em tese você contrata né, uma empresa para de alguma forma realizar algum tipo de serviço, quando você vai numa loja, né? Aí já é uma relação de consumo que tem aí também uma certo desnivelamento, mas talvez não tão claro quanto o da justiça do trabalho. Né? Quando você, um caso típico, né, de relação conjugal, quando você se casa, o pressuposto, né, é de que haja igualdade entre as partes e que as partes estão ali com as mesmas condições de pactuar aqueles serviços, um contrato de aluguel, enfim, né, um contrato de comodato. Na justiça, na relação trabalhista, não. O pressuposto é diferente. E nós estamos tratando de uma situação muito diferenciada, porque nós estamos lidando com o acesso das pessoas, ou da maior parte das pessoas, aos bens necessários para a sua sobrevivência. É por meio do trabalho que o trabalhador tem acesso aos recursos financeiros necessários para a sua sobrevivência, necessários para a compra de alimentos, necessário para o pagamento de aluguel, a compra de uma casa, necessário para o pagamento das contas de luz, de água, de internet, de telefone, necessário para o pagamento da escola dos filhos, para a aquisição de medicamento. Então, o trabalho ele tem um papel na sociedade muito grande. E considerando que as relações são desniveladas, né, isso a gente aprendeu em Direito do Trabalho 1, né, o empregador que tem condições condições maiores de estabelecer quais são, né, as cláusulas que vigorarão aquela relação trabalhista, o direito do trabalho precisa ter um foco diferenciado em relação ao direito civil. O direito civil não consegue, né, de alguma forma, regular a relação trabalhista como um todo, e, por via de consequência, nós precisamos ter, né, uma justiça arquitetada de forma diferenciada
para que consiga, de uma maneira mais efetiva e mais rápida, solucionar aqueles conflitos. Tá? Então, me parece que faz todo sentido nós termos uma justiça do trabalho diferenciada, até especializada, até para que aquela lente que, de alguma forma, enxerga as relações cíveis não seja utilizada para a relação trabalhista. A relação trabalhista ela precisa realmente de uma lente um pouco diferenciada. Pois bem, a reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional 45 de 2004, criou o Conselho Nacional de Justiça, introduzindo no ordenamento jurídico o artigo 103b da Constituição Federal. E o Conselho Nacional de Justiça tem por finalidade supervisionar administrativamente e financeiramente o Poder Judiciário, tá? Além de analisar, né, o cumprimento dos deveres funcionais pelos juízes, obviamente com o objetivo de aperfeiçoar, né, o sistema judiciário. A composição do Conselho Nacional de Justiça encontra-se no artigo 103b, né, é formado por integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do TST, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais de Justiça, dos TRFs, né, um juiz federal, um juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho, um juiz estadual, um membro do Ministério Público Federal, um membro do Ministério Público Estadual, 2 advogados, né, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e 2 cidadãos, né, de supostamente, né, esse é o pressuposto, notável saber jurídico, reputação ilibada, indicadas, um pela Câmara Federal, outro pelo Senado Federal. Então vejam que é uma composição que, de alguma forma, busca gerar uma representatividade nos diversos órgãos da justiça, do Poder Judiciário, porque, bem ou mal, o CNJ estabelecerá as políticas, né, que deverão ser seguidas por todos os órgãos do Poder Judiciário. Olha o que diz o artigo 103b, parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, zelar pela autonomia do Poder Judiciário, pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, que é a LOMAN, né? Zelar pela observância do artigo 37, que são, digamos assim, as linhas mestras do funcionalismo público, e apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados pelos membros do Poder Judiciário, receber e conhecer as reclamações contra membros do Poder Judiciário, um caso de excesso, de abuso de autoridade do juiz, enfim, de um serventuário da Justiça, isso tudo é analisado pelo CNJ. Representar, né, ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública e de abuso de autoridade, rever de ofício, mediante provocação, os processos disciplinares de juízes, porque os processos disciplinares, via de regra, são decididos, são decididos pelos, né, correspondentes órgãos. Então, se um juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho ele comete algum tipo de excesso, o TRT, o Tribunal Pleno aqui da 10ª Região, vai decidir esse processo disciplinar. Mas isso pode ser revisto de ofício, né, ou mediante provocação, pelo CNJ. Então, vamos supor que o juiz não tenha ficado satisfeito com a pena que ele sofreu, né, uma pena de advertência, uma pena de censura, uma pena de aposentadoria, né? Há uma discussão se após essa última reforma da Previdência, a pena de aposentadoria compulsória ela subsiste. De todo modo, isso pode ser revisto pelo CNJ. O CNJ também ele estabelece uma série de relatórios estatísticos sobre os processos e sentenças prolatadas,
ele tem uma publicação que se chama Justiça em Números. Lá vai dizer, olha, foram ajuizadas tantas ações trabalhistas, tem uma especificação dos temas dessas ações, o TRT da 10ª região julgou, dessas ações julgou tantas ações, isso tudo dividido por TRT, né, por TST e assim por diante, para que se tenha uma fotografia do Poder Judiciário. Isso não é feito apenas da Justiça do Trabalho, é feito, né, para todos os órgãos do Poder Judiciário. Também é competência para do CNJ elaborar um relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país. Então, o CNJ acaba tendo uma série de projetos, né, importantes ao Poder Judiciário. Tem um projeto da conciliação, tem um projeto de metas, né, para que haja uma tentativa de melhoria dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Pois bem, como falado, né, os magistrados eles possuem prerrogativas para manter, né, a sua imparcialidade e a sua independência, e essas garantias são a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade. Pelos mesmos motivos, como também já falado, existem vedações previstas na Constituição, né, como a acumulação de cargos. Imagina, o magistrado tem 10 cargos, ele não vai ser um bom magistrado, ele tem que efetivamente se dedicar, né, à magistratura que já o exige bastante. Não pode receber custas processuais, vantagens, não pode exercer atividade político-partidária, não pode exercer a advocacia, né, no período de 3 anos do juízo do qual se afastou, seja por aposentadoria, seja por exoneração. O judiciário ele possui unidades de apoio direto à atividade judicante, né? As varas do trabalho, formada pelo gabinete do juiz e pelas secretarias, os gabinetes dos desembargadores e ministros, as secretarias dos órgãos colegiados, né? Secretarias de turma, secretarias de sessões. Tem também unidades de apoio direto à atividade judicante propriamente dita, né, que são as centrais de mandado, contadoria, os centros de conciliação, os centros de pesquisa patrimonial, né? Alguns tribunais, por exemplo, têm centros em que os servidores são especializados em fazer a investigação do patrimônio dos devedores. Então, desde a análise de notícias na internet, vai lá no Facebook, o camarada diz em juiz que não tem dinheiro nenhum. Vai no Facebook, tem foto dele o tempo inteiro, na Disney, na Europa, com carro XYZ. Né? Aí tem uma série de ferramentas eletrônicas para a investigação desses patrimônios. Opa, que carro é esse? A placa é tal? Deixa eu ver em nome de quem? Ah, está no nome de um terceiro, mas pô, quem está usando é o devedor. Tem alguma coisa estranha aí. Possivelmente esse terceiro é um laranja. Né? Pode mandar um ofício lá para o banco, por exemplo. Opa, essa conta aqui, né, da empresa está no nome de quem? Ah, está no nome da empresa. Tá, mas tem procurador? Tem procurador. Aí você vai ver que o suposto dono formal da empresa é uma pessoa que é humilde. Só que o procurador que de alguma forma consegue movimentar os valores daquela conta cujo o suposto sócio é uma pessoa humilde, o procurador é uma pessoa riquíssima. Aí você começa, possivelmente, esta pessoa humilde que formalmente está como sócia da empresa é um laranja também. O dono real, de fato, da empresa é esse procurador que está, de alguma forma, manuseando e movimentando as contas da empresa. Então, existe uma série de ferramentas à disposição, né, do Poder Judiciário para esse tipo de investigação patrimonial. Nós temos ainda, né, os juízes de execução, os órgãos de protocolo, em que as petições são recebidas, né, cada vez menos, porque isso tudo tem sido feito de forma eletrônica. Nós temos o setor de distribuição, de atendimento, de atermação, de precatórios, enfim, nós temos várias unidades de apoio direto à atividade judicante.
E ainda, obviamente, o tribunal precisa, né, da área administrativa, né, a área que vai cuidar do prédio, que vai, né, fazer as licitações para aquisição de produtos, né, necessários ao funcionamento da estrutura do Poder Judiciário, para contratação de serviços. Nós temos a área que vai julgar, né, ou que vai, de alguma forma, dar impulso aos processos administrativos dos servidores. Nós temos os núcleos de saúde, nós temos alguns tribunais que têm núcleos de socioambientais, para que, né, os tribunais eles se adequem a essas novas exigências. Nós temos as escolas, né, em cada tribunal para dar formação aos servidores, aos magistrados. Nós temos o setor de informática, importantíssimo, né, para gerir, né, os sistemas daquele tribunal, para dar manutenção aos usuários internos e externos. Então, nós temos uma série de setores meramente administrativos que dão apoio a essas unidades, né, judiciárias, digamos assim, as unidades relacionadas à atividade judicante. Eu recomendo que vocês leiam as resoluções 219 do Conselho Nacional de Justiça e a resolução 296, recém-aprovada, né, pelo Conselho Superior de Justiça, que tratam da estruturação da Justiça do Trabalho, Unidades de apoio. O nome que se dá. A atividade judicante. Unidade judiciária, unidade de apoio em sentido estrito. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora da Justiça do Trabalho. Bem, a exemplo do que podemos imaginar que tenha ocorrido com todos os órgãos do Poder Judiciário, a criação da Justiça do Trabalho passou por diversas etapas. O Poder Judiciário ele é, digamos assim, uma invenção relativamente moderna, né, porque antigamente não se tinha, né, uma instituição específica vinda do Estado, né, para solucionar eventuais conflitos que existissem na sociedade. No caso da Justiça do Trabalho, esse movimento que acabou gerando, né, a criação da Justiça do Trabalho se iniciou a partir de órgão que estava vinculado ao Poder Executivo. O que nós tínhamos ali, mais ou menos, no início do século XX, lá 1900 e pouquinho, final do século XIX? Nós tínhamos um país agrário, né, em que 70% da população vivia no campo. Nós não tínhamos uma legislação trabalhista consolidada, mas nós já tínhamos, né, trabalhadores livres. Lembrando até que a própria escravatura foi abolida em 1888. Mesmo antes, né, da abolição da escravatura, nós tínhamos alguns trabalhadores livres, mas nós não tínhamos leis específicas para regular, né, a relação trabalhista. Quem regulava a relação trabalhista, bem, na verdade, assim, era o próprio Código Civil, né, de 1916, que regulava a relação trabalhista como se fosse uma prestação de serviços, né, como se a própria como se o trabalho fosse uma mera mercadoria, né, sem nenhum tipo de tratamento especial. E isso acaba gerando, aconteceu tanto na Europa como aqui no Brasil, excessos, né, por parte dos donos do meio de capital. E, por gerar excessos, é natural que depois de algum tempo houvesse uma reação dos trabalhadores. Isso aconteceu em meados aí do século, vamos colocar, XIX na Europa, e aqui
como o nosso capitalismo é mais tardio, né, isso demorou um pouquinho para chegar no Brasil, mas nós temos aqui várias situações em que, mesmo a greve sendo considerada algo proibido pelo Estado, justamente por gerar instabilidades, nós tivemos algumas manifestações no início do século XX no sentido de paralisações, de piquetes, gerando uma instabilidade social muito grande. E aí, no âmbito do Poder Executivo, foi criada uma Comissão Nacional de Trabalho, que inicialmente era destinada para um fim totalmente diferente, mas aos poucos, né, esta Comissão Nacional de Trabalho começou, ainda que não tivesse competência para isso e mandato para isso, a buscar solucionar alguns conflitos, porque os conflitos estavam surgindo e essa comissão acabou, né, de alguma maneira, recebendo essas reclamações, por isso que vem o nome reclamação, e tentando auxiliar, né, as partes, tanto empregado como empregador, num processo muito espontâneo para solucionar esses conflitos. O fato é que, ao longo do tempo, né, esse processo foi se consolidando, né, até porque essas experiências de criação de justiça do trabalho já estavam brotando, né, especialmente na Europa, e nós, aqui no Brasil, sofremos, inclusive, uma influência muito grande da Carta del Lavoro de Mussolini, tanto sob a perspectiva da criação de uma justiça especializada, como sob o enfoque do nosso direito coletivo, da tentativa de cooptação dos sindicatos pelo Estado. Bem, esse processo foi se consolidando até que se viu a necessidade de se criar efetivamente uma justiça do trabalho. Inicialmente, essa justiça ela ficou vinculada, como já dito, ao próprio Ministério do Trabalho, mas depois se viu a necessidade de integrar essa justiça do trabalho ao Poder Judiciário, que já existia no caso da Justiça Comum. Por quê? Porque, bem ou mal, o Executivo ele solucionava o conflito, mas ele não tinha o poder de impor a sua decisão às partes. E aí, aquela decisão dada, né, pelo Poder Executivo no que se refere à questão trabalhista, precisava ser executada por um juiz comum, da Justiça Comum. Então, inspirado até na Carta del Lavoro, né, se criou a Justiça do Trabalho, integrada ao Poder Judiciário como uma justiça especializada. Num primeiro momento, inspirado novamente pela Carta del Lavoro, a Justiça do Trabalho ela tinha uma representação classista. O que significava isso? Que o órgão de primeiro grau e os demais órgãos teriam representantes das diversas classes econômicas, representante dos empregadores, representante dos empregados, tá? E um juiz togado. Então, o órgão de primeiro grau era formado por um representante dos empregados, um representante dos empregadores, um juiz, né, digamos assim, classista representante dos empregados, um juiz classista representante dos empregadores e o juiz togado, né, que seria o bacharel em direito. A concepção de representação classista se baseava na ideia de que seria mais fácil se buscar uma composição entre as partes se houvesse representantes das diversas classes, né? Um dos empregadores, um dos empregados. Mas, ao longo do tempo, isso se verificou que não era verdadeiro. Né? Primeiro, porque os interesses poderiam ser antagônicos, e quem seria o fiel da balança é o próprio juiz togado. Na prática, né, quando existia essa representação classista na Justiça do Trabalho, o juiz classista do empregado e o juiz classista do empregador votavam exatamente de acordo com o juiz togado, porque se eles votassem, se o juiz classista do empregador votasse a favor do empregador e o juiz classista do empregado votasse a favor do empregado, esses votos se anulariam e quem decidiria seria o juiz togado do mesmo jeito. Então,
havia quase que um costume, um consenso de que os juízes classistas votariam como o juiz togado, porque pareceria, né, a unanimidade do julgamento pareceria algo com mais força do que um julgamento que sempre desce por maioria com a decisão, né, última dada pelo juiz togado, que é o juiz bacharel em direito. Enfim, a representação classista acabou sendo extinta, tá? Tanto para os órgãos de primeiro grau, como para os órgãos de segundo grau, os TRTs e o TST. Havia juízes classistas nos tribunais regionais e no TST. Então, você imagina, né? Você interpõe um recurso de natureza extraordinária, que é o recurso de revista, e, de repente, esse recurso poderia ser julgado por um ministro classista que não necessariamente era bacharel em direito. Né? Não estou dizendo que ele é bom ou ruim, não estou entrando nesse âmbito, mas o fato é que não fazia muito sentido um recurso tão técnico quanto o recurso de revista, que é o recurso de natureza extraordinária, ser julgado por um ministro que não tinha formação jurídica, que de repente foi indicado pelo sindicato dos metalúrgicos, pelo sindicato dos bancários, pelo sindicato dos secretários, enfim. Não fazia muito sentido. E isso, né, gerava um custo muito grande para o Poder Judiciário. De modo que em 99, olha quanto tempo demorou. A emenda constitucional 24 determinou a extinção da representação classista. Então, todos os juízes classistas foram aposentados. A Justiça do Trabalho deixou de ter juízes leigos. E o TST, que tinha 27 ministros, passou a ter 17 ministros, porque 10 cargos de ministros classistas foram extintos. Com a emenda constitucional 45, 5 anos depois, né, em 2004, este número de 27 ministros do TST foi restabelecido. A emenda constitucional 45 criou 10 cargos de ministros do TST, que não eram mais classistas, né, eram ministros que deveriam ser bacharéis em direito, de modo que o TST voltou a ter 27 ministros. Além disso, a emenda constitucional 45, conhecida como reforma do Judiciário, criou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, criou o CNJ, criou a ENAMAT, né, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. Tanto o Conselho Superior de Justiça como a ENAMAT funcionam, né, junto ao TST, né, na estrutura do TST, no prédio do TST, né, em tese, podem ter uma estrutura específica, né, servidores próprios, mas no primeiro momento, né, e até hoje, boa parte dos servidores são cedidos, né, de outros órgãos, especialmente do próprio TST. Além disso, pessoal, a emenda constitucional 45 aboliu a regra que existia na Constituição de 88 da existência de um TRT por Estado. Em 1988, a Constituição previu que cada Estado, cada unidade federativa, né, compreendida como Estado, tivesse o seu próprio TRT. Esta regra nunca chegou a ser completada ou cumprida integralmente, por questões econômicas, porque é muito caro você criar um TRT num Estado que não tem uma movimentação processual tão grande. Então, considerando os custos econômicos, a emenda constitucional 45 resolveu extinguir esta regra. Não é obrigatório que se tenha um TRT por Estado. Inclusive, o TRT da 10ª região, ele tem jurisdição tanto no Distrito Federal como em Tocantins. Nós temos 24 TRTs e 27 estados. Aqui temos um mapa só para vocês perceberem. Ó, o TRT da 11ª região pega aqui o Pará e Roraima, né? O TRT da 14ª região, Rondônia e o Acre. Pará não, desculpa, Amazonas, estou doido. O TRT aqui, ó, da 8ª região também pega 2 regionais. O TRT da 10ª região pega o Distrito Federal, que não está dando para ver aqui direito,
e o Tocantins, também 2 unidades, e o único estado que possui mais de um TRT, em virtude, obviamente, da movimentação processual, é São Paulo, que tem o TRT da 15ª região, que pega Campinas e o interior aqui de São Paulo, e o TRT da 2ª região, que pega aqui a cidade de São Paulo, a capital São Paulo, né, a Baixada Paulista, e um pouco aqui desta região metropolitana. Alguém pode perguntar, professor, mas por que o TRT do Rio é da 1ª região? Porque quando houve essa divisão, senhores, Rio de Janeiro era a capital. Então, começou-se pela capital, 1ª região. Depois aqui veio São Paulo, 2ª região. Minas, né? 3ª região. E a 3ª região, antigamente, era tudo isso aqui, ó. Era Minas, era a região centro-oeste inteira. Depois é que houve a divisão da 10ª região, que também pegou a região centro-oeste inteira. Aí depois, por conta da regra da Constituição de 88, foi se dividindo. Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Vejam que são regionais mais novos, né? Mas os mais antigos, ó, 1ª região Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, 5ª região aqui no Nordeste, né, que é a Bahia, 6ª região Pernambuco e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Em compensação, a reforma do Judiciário, emenda constitucional 45, ela extinguiu essa regra de um TRT para o Estado, mas ela criou a possibilidade de termos justiça itinerante e câmaras regionais. Então, por exemplo, ao invés aqui, quem adotou a experiência de Câmara Regional, não é obrigatório, foi o TRT da 3ª região por um período. Ao invés de eu criar um novo TRT aqui em Minas Gerais, é mais barato para o Estado e mais viável economicamente eu criar uma turma, como se fosse uma turma, um posto avançado aqui do TRT. E foi feito isso em Juiz de Fora. Eu acho até que eles já até aboliram isso, porque gerava mais dificuldades do que vantagens. Hoje em dia, com a internet, né, os tribunais já estão equipados para que os advogados possam fazer sustentação oral remota. Então, eu não preciso ir... O advogado de Juiz de Fora, se quiser fazer uma sustentação oral, ele não precisa ir lá em Belo Horizonte para fazer. Ele pode fazer, né, do escritório dele em Juiz de Fora. Então, é uma possibilidade, mas ela, né, não está, digamos assim, muito... Não é uma prática muito comum, essa de turmas regionais. A justiça itinerante, a ideia é o seguinte, olha, eu tenho uma vara aqui em Dianópolis, aqui em Tocantins, mas existem determinados municípios que são muito distantes da sede dessa vara e as pessoas não comparecem, não vão ajuizar uma ação em Indianópolis, porque é distante, são muitos quilômetros que ela tem que ir. Você imagina aqui, ó, TRT da 11ª região e TRT da 8ª região, né? Olha o tamanho desses estados. Às vezes, para uma pessoa entrar com uma ação, ela vai ter que pegar barco, vai ter que, né, ir na boleia do caminhão, enfim, é muito distante da sede. Então, essa ideia de justiça itinerante é o juiz, junto com uma estrutura mínima, né, com o seu secretário de audiência, ele vai até essas localidades para decidir esses conflitos. É claro que isso é feito, né, de uma maneira organizada, né, para que não haja qualquer tipo de dificuldade. Então, o juiz acaba marcando um dia, né, comunicando aos habitantes daquela localidade, olha, a vara itinerante vai estar aqui no dia tal, quem tiver interesse, né? Aí as pessoas já sabem que elas vão ajuizar uma ação, ou às vezes elas até ajuizam, a própria vara, ela reúne os processos daquela região e diz, olha, teremos audiência, ao invés de ser na sede do juízo, no município tal, na sala da prefeitura, pode se utilizar do
dos recursos, das estruturas públicas, né, mediante convênio, nós vamos fazer todas as audiências daquela cidade, daquele município distante, no dia tal, no horário tal, no endereço ali da salinha da prefeitura, por exemplo, da escola municipal, e assim por diante. Tá bom? Então, são todas experiências e práticas de melhoria de acesso à jurisdição. Com a modernização dos fluxos, né, cada vez mais a internet vai ser utilizada para este propósito. Inclusive, existem projetos do CNJ que é a vara 100% digital. É uma vara que praticamente ela funcionaria integralmente sob uma perspectiva digital. As audiências seriam digitais, seriam remotas, né, telepresenciais, o processo seria todo digital, não haveria necessidade digamos assim, de um contato pessoal e presencial entre as partes. Isso faz muito sentido nesses estados aqui do norte, né? Não faz muito sentido aqui em Brasília, porque não há uma dificuldade de acesso às varas do Distrito Federal. Mas aqui nestas regiões faz muito sentido, e me parece que já existe uma vara 100% digital aqui no TRT da 14ª região, tá? Cuja a sede aqui é na capital de Rondônia. Vamos falar aqui dos juízes do trabalho. Se a gente for pegar a Constituição Federal, deixa eu ver se eu localizo aqui, no artigo 111, se diz: são órgãos da Justiça do Trabalho o TST, Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os juízes do trabalho. A jurisdição, pessoal, é feita pelo juiz singular. Então, para o funcionamento de uma vara, basta um juiz ser lotado nessa vara, um juiz singular. Agora, por uma questão de melhor distribuição da força de trabalho, nós temos algumas varas que, além do juiz titular, né, são fixados juízes substitutos. Então, aqui, nas varas de trabalho de Brasília, Brasília, Taguatinga e Gama, que são as varas do Distrito Federal, nós temos um juiz titular, que é o responsável, inclusive, sob a perspectiva administrativa da vara, tanto da secretaria da vara como do gabinete. E nós temos um juiz fixo, auxiliar fixo, que vai dividir o serviço com esse juiz titular. Não há relação de hierarquia entre os juízes, porque todos são, né, lembrando das prerrogativas, todos precisam ser independentes, autônomos, mas o que existe é que o juiz titular é responsável pela, digamos assim, a gestão administrativa da vara. E o juiz auxiliar ele fica mais voltado para dividir o serviço com o juiz titular sob perspectiva do trabalho jurisdicional propriamente dito. Então, o processo é distribuído naquela vara. É muito comum dividir em par e ímpar, né? Porque como cada ação recebe um número, né? E no ano começa sempre pelo número 1, então, primeira ação da 11ª vara do ano de 2021. A próxima vai ser a segunda, depois a terceira. Então, eles dividem assim, eu pego os ímpares, lá na 11ª vara, eu pego os pares. E o juiz titular pega os ímpares. Então, os processos pares eu toco com toda a minha independência e autonomia, e ele toca os processos ímpares. Né? Um não influencia o trabalho do outro. É claro que às vezes a gente se reúne para trocar ideia. Olha, poxa, o que você acha disso? A gente se reúne, olha, aqui em termos de secretaria, esse fluxo de trabalho parece ser melhor, vamos fazer assim, vamos. Mas um não interfere no trabalho do outro. Pois bem, o ingresso na magistratura, ele é mediante concurso de provas e títulos, tá? Com participação da OAB em todas as fases. Na prova objetiva, na prova de subjetiva, na sentença, na prova oral. A OAB ela precisa participar, segundo a Constituição, de todas as fases deste concurso. É necessário, para ingressar na magistratura, não apenas que
o candidato seja formado em direito, mas que ele tenha, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, 3 anos de experiência. Né? Seja num cargo específico de bacharel de direito, seja na advocacia, ele precisa provar, né, essa experiência. E a ideia aqui é que o juiz ele tem uma vivência profissional anterior na área jurídica, né, para que ele não chegue, como no passado lá, né, um gênio, sabe tudo na teoria, mas na prática ele ainda não passou por algumas experiências que podem comprometer a qualidade da sua decisão. A Lei 6.000... Professor? Pois não. Oi, desculpa interromper. Sobre esse tópico aí que você está falando, me chamou a atenção, porque esses dias eu estava conversando com um amigo sobre o concurso, né? Uhum. E aí a gente estava na dúvida se o cargo de analista judiciário em direito nos tribunais se já contaria como práticas jurídicas durante os 3 anos. Sim, porque o cargo de analista judiciário, ele é um cargo cujo exercício reclama, né, o bacharelado em direito. É diferente. O cargo analista judiciário da área judiciária. Isso, se for o técnico, também na área judiciária, mas bacharel em direito. Então o técnico não. O técnico são cargos de nível médio. O que algumas pessoas fazem elas tentam demonstrar que, mesmo sendo técnicos, elas fazem atividades específicas da área de direito. E aí depende de cada banca, né? Assim, eu confesso que eu não sei se isso já foi regulamentado pelo CNJ, é possível que sim, né? Porque isso é uma situação até relativamente comum, mas eu confesso que eu não sei como é que está agora, né? Essa questão específica. Mas eu sei que em alguns casos isso foi aceito no passado. Eu não sei se em todas as situações, se isso já foi consolidado ou não, né? Por exemplo, eu quando trabalhei no TST, eu fui... eu passei Eu vou desligar aqui meu microfone, professor. Desde já agradeço. Obrigado, Carlinhos. Eu passei num concurso de técnico, porque eu ainda não havia me formado. Eu me formei em 2000 e passei no concurso em 96. Então, tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Mas desde que... E não tinha essa exigência, tá? Porque essa exigência de 3 anos de atividade jurídica, de experiência, ela veio com a emenda constitucional 45 de 2004. Então, foi depois da minha formatura. O fato é que depois que eu me formei, aí sim eu exerci, enfim, funções específicas de direito, advoguei, então não teria esse problema de todo modo. Mas eu passei num concurso de técnico, só que eu, desde o início, fazia atividades próprias de um bacharel de direito, a verdade é essa. Né? Porque eu, inclusive, depois de formado, aí eu ganhei uma função que era específica para bacharel de direito, que era FC5. Né? Então, isso seria suficiente também, mesmo sendo técnico, mas como eu tinha a função que era específica para bacharel de direito, eu conseguiria, né, demonstrar essa experiência. Pois não, Ana Luísa? Professor, então, se disser que nas varas de trabalho serão suficientes apenas um juiz, que seria o juiz singular, está certo? Sim. Na prática, eles só aumentam por facilitar, né, mesmo para o trabalho, sim, mas o requisito é um juiz. Sim. Sim, o requisito está no artigo 116, né? A jurisdição será exercida por um juiz singular. Inclusive, existem varas que... Boa parte das varas tem apenas um juiz, né? Porque não tem uma movimentação tão grande assim para justificar a presença de 2. Né? Assim, isso faz parte da gestão da força de trabalho, né, dos juízes. Cada tribunal tem a sua. A própria resolução 296 estabelece quando que deve fixar um juiz ou não em outra vara, mas certamente nós temos ali varas que tem apenas o juiz titular, ponto, ele está lotado lá. Tem juízes que a gente chama, não é um nome técnico muito interessante, de juiz volante. Por que volante? Porque ele fica rodando, né, as diversas unidades judiciárias. Então, por exemplo, o juiz aqui entrou de férias, aí vou chamar esse juiz volante, que não está fixado em nenhuma vara, para
ocupar este lugar. Tecnicamente, só temos juízes titulares e substitutos, né? Titulares e substitutos. Mas acaba que se criou uma outra classificação entre os substitutos, né? Que são os substitutos fixos, que é aqueles que são lotados fixamente em uma vara, como é o meu caso, eu estou lá na 11ª, e os juízes substitutos volantes, que eles são móveis. Eles não ficam fixos numa vara, né, para auxiliar um outro juiz. Ao contrário, eles são utilizados para preencher esses vazios que podem acontecer com doenças, com licenças, né, para estudos, para morte de parentes, para, né, férias, para uma série de situações. Tá? Mais alguém? Professor? Pois não. Matheus, né? Isso, professor. Professor, uma dúvida. Essa questão da exceção que na Constituição só informa acerca do juiz titular. Essa questão do juiz substituto tem previsão na Constituição também? Do juiz do trabalho? Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que... Deixa eu pegar aqui. O início da carreira é como juiz substituto, né? Vou ver aqui onde é que está. Está ali no 90 e pouco. Ó, o ingresso aqui, ó, 93, inciso 1. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o juiz substituto, mediante concurso público. Tá vendo? A previsão está aqui. Todos se iniciam como juiz substituto. Aí vem a promoção para juiz titular. Tá? Que também a previsão de promoção está aqui, inciso 2, do 93. Promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento atendidas às seguintes normas. Beleza? Beleza, professor, visualizei aqui. Tá. Bem, o artigo 112 prevê a possibilidade da jurisdição trabalhista ser exercida por um juiz de direito, tá? Artigo 112 da Constituição Federal. Vou explicar isso para vocês. Na CLT tem uma previsão exatamente igual a isso. Artigo 668 e 669. O que diz o artigo 112? A lei criará as varas da Justiça do Trabalho, e essa lei é a Lei 6.947 de 81, estabelecendo quais são os critérios, né, quantos empregados precisa ter na região, quantas ações precisa ter naquela região para a vara ser criada. Podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la ao juiz de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Qual que é a ideia aqui? E é uma ideia que, hoje em dia, salvo o melhor juízo, nem mais existe. É que quando você cria uma vara, né, o Brasil é muito grande, tem dimensões continentais, perdão. Quando você cria uma vara, você pode, né, ter um cenário em que algumas localidades e alguns municípios não sejam abrangidos pela circunscrição de uma vara, justamente porque o Brasil é muito grande. Então, nessas localidades em que não existe a jurisdição específica de uma vara, as ações trabalhistas deverão ser decididas pelos juízes de direito. O que se defende, né, e eu li isso num livro, eu não tenho certeza, mas a gente acredita na informação da autora, é que hoje em dia não existe mais essa situação. Todo o território nacional já se encontra, né, dividido e abrangido pela circunscrição de varas do trabalho. Então, você pega lá o estado do Tocantins. Todo o estado do Tocantins vai ter lá a circunscrição de uma vara, né? Vai se dividir lá o território do Tocantins entre as varas da região. Tá? Mas existe a previsão de que, se por acaso existir algum pedaço do território nacional em que não está abrangido pela circunscrição de uma vara, as ações trabalhistas, né, deverão ser decididas pelos juízes de direito, porque alguma solução precisa ser dada. Né? Então, o juiz de direito acaba auxiliando a Justiça do Trabalho neste particular. Quando eu fui deslocado para Dianópolis, em Tocantins, a vara de Dianópolis tinha acabado de ser criada.
E aí, o que o juiz de direito, que era o responsável pelas soluções das ações trabalhistas, fez? Transferiu todas aquelas ações que estavam tramitando na Justiça Comum, que eram ações trabalhistas, para a Justiça do Trabalho. Então, é algo assim, complementar à Justiça do Trabalho e auxiliar a Justiça do Trabalho. Tanto é que, se o juiz de direito profere a sentença trabalhista, o recurso cabível contra essa sentença trabalhista feita pelo juiz de direito nos limites do artigo 112 da Constituição Federal é o recurso ordinário próprio do processo de trabalho, que será julgado pelo TRT. Porque aí sim, aí é certeza, todos os TRTs, né, a circunscrição dos TRTs abrange todo o território nacional. Tá? Então, não é que aquela sentença do juiz de direito será recorrível por um recurso de apelação julgado pelo TJ. Não. Essa ajuda que o juiz de direito dá somente seria limitada ao primeiro grau, quando naquela localidade, naquele município, não houvesse uma vara do trabalho. De novo, artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la ao juiz de direito. Significa dizer que o juiz de direito exerce a jurisdição trabalhista provisoriamente, enquanto naquela localidade não houver a jurisdição de uma vara do trabalho. Entenderam? Alguma dúvida relacionada a isso? Tá, a competência da Justiça do Trabalho dos órgãos de primeiro grau é a competência ordinária, digamos assim, de ações trabalhistas ajuizadas em face do empregado ou do empregador, né? Ajuizados pelo empregado em face do empregador ou vice-versa, né? Pode ser que o empregador ajuize uma ação contra o empregado. E ela está basicamente prevista aí no artigo 114. O que diz o artigo 114? Inciso 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, a administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, tem lá um empregado da padaria, né, não recebeu horas extras. O que ele vai fazer? Ajuizar uma ação trabalhista e protocolá-la no órgão de primeiro grau, né, da localidade. Se naquela localidade existirem, né, duas ou mais varas de trabalho, aí precisa ser distribuída aquela ação, né, de forma aleatória, para que seja preservado o princípio do juiz natural, a uma daquelas varas. Então, é ação típica, né, decorrente de uma relação de emprego. Nós iremos ter uma aula sobre competência para isso ficar mais claro. Tá? Aí, nessa ação é distribuída a vara do trabalho, o juiz do trabalho marca uma audiência, o próprio serventuário da Justiça do Trabalho marca uma audiência que é realizada pelo juiz do trabalho, ali é apresentada a defesa, e aí o processo ganha, né, o seu caminho, o seu fluxo normal, até o julgamento pelo juiz do trabalho. A competência é basicamente esta. Aqui no TRT da 10ª região, senhores, só para vocês conhecerem, nós temos 22 varas de trabalho em Brasília. Aonde? Lá na 513 Norte. O foro ainda, por conta da pandemia, está fechado, né, para o público externo, mas nós estamos em fase de retorno das atividades presenciais. Nós temos 5 varas de trabalho em Taguatinga e uma no Gama, isso no âmbito do Distrito Federal. Como eu disse para vocês, o TRT da 10ª região tem jurisdição no Distrito Federal e no Tocantins. Então, nós temos 2 varas em Palmas, capital do Tocantins. São as varas mais movimentadas do TRT da 10ª região, com maior volume de ações trabalhistas, realmente um volume bastante significativo. Nós temos 2 varas em Araguaína, no norte do Tocantins, que é a 2ª cidade maior do Tocantins. Uma vara em Dianópolis, uma cidadezinha pequenininha ali, né, no sudeste de Tocantins, uma vara em Gurupi, ali no sudoeste de Tocantins, e uma vara em Guaraí. Portanto, temos 35 varas do trabalho na 10ª região. Todas essas varas,
elas possuem juízes auxiliares, tá, fixos, com exceção da vara de Dianópolis, que a movimentação é muito baixa, e a vara de Guaraí. São as duas varas em que tem apenas o juiz titular. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu não consegui pegar aquela parte que o senhor falou do juiz de direito ser provisório. Você pode repetir? Posso. Eu acho que eu expliquei mal mesmo, viu? Porque eu tô com Não, duas reuniões ao mesmo tempo, né? Então você não entendeu porque eu expliquei mal mesmo. Não, professor, não. É que eu sou lerda mesmo. Não, de forma alguma. Minha explicação, eu já dei explicações melhores. Quando eu estava no meio da explicação, eu falei, cara, acho que eu dei meio atravessada a explicação, mas tentei consertar, achei que tinha sido suficiente, mas certamente a culpa foi muito mais minha do que sua. Vou explicar então com mais calma, porque pode ser que algum aluno não tenha entendido também. É bem simples, tá? É o seguinte. Quem exerce a jurisdição trabalhista, artigo 116, é o juiz trabalhista. Essa é a regra. É o juiz que passa num concurso para juiz do trabalho. É ele que vai exercer a jurisdição trabalhista. Excepcionalmente, naquelas localidades em que não há uma vara do trabalho, a Constituição permite que a jurisdição trabalhista seja exercida por um juiz de direito. Alguém vai ter que julgar. E aí, sob a perspectiva de que é importante dar acesso à jurisdição ao cidadão, é melhor eu dizer que o juiz de direito julgará aquela ação trabalhista do que simplesmente eu remeter à vara da capital, enfim. É um modelo que a Constituição seguiu, permitindo que o juiz de direito, que não é um juiz do trabalho, que fez outro concurso, é uma carreira diferente, ajude a justiça do trabalho. É basicamente isso. Então, o juiz de direito, né, que passa lá no concurso para o juiz de direito do Estado, ele dá uma mão à justiça do trabalho quando, naquela localidade, não existir a competência territorial de uma vara do trabalho. O que a colega Simone, né, que é juíza aqui da 10ª região, no livrinho dela, disse é que, hoje em dia, essa situação do artigo 112 não mais existe, porque todo o território nacional ele está abrangido pela competência de uma vara. Porque se você for observar como é que funciona, vai pegar lá a vara de Dianópolis. Aí o tribunal vai identificar, olha, a vara de Dianópolis tem competência nesses municípios aqui. E aí a gente tem os limites territoriais da competência da vara de Dianópolis. No passado, quando a gente fazia a competência de todas as varas, existiam algumas localidades que ficavam sem competência de vara nenhuma do trabalho. Então, nessas localidades, como o conflito precisa ser resolvido pelo Estado, o juiz de direito é que resolvia. Então, ele ajuizava uma ação que ia para uma vara da justiça comum, que tinha competência naquela localidade, e o juiz de direito decidia uma ação trabalhista, em auxílio à justiça do trabalho. A grande questão é, essa decisão da justiça, do juiz de direito, no exercício da jurisdição trabalhista, era recorrível pelo recurso de apelação, que é próprio do processo civil, ou do recurso ordinário? Este recurso da sentença do juiz de direito na jurisdição trabalhista seria julgado pelo TJ ou seria julgado pelo TRT? A própria Constituição dá a resposta. O recurso cabível dessa sentença do juiz de direito na jurisdição trabalhista é o recurso ordinário próprio do processo trabalho, a ser julgado, melhor dizendo, pelo TRT. Porque a própria concepção da Constituição de 88 determinava que todo o território nacional deveria ser abrangido pela competência dos TRTs. Então, não se correria o risco de ter uma localidade em que não fosse abarcada pela jurisdição de pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho. Ficou claro? Ficou ótimo, professor. Então, mesmo que seja juiz de direito, vai ser o TRT que vai julgar. Exatamente. E aquele juiz de direito é importante que se diga, na verdade, ele está exercendo a jurisdição trabalhista. Ali é a justiça do trabalho autorizada
pela Constituição. Tá? Então, ele exerce a jurisdição trabalhista excepcionalmente. Você imagina, você se prepara para um concurso de juiz de direito, não estuda nada de direito de trabalho e ainda é chamado a ter que decidir ações trabalhistas. Era o que aconteceu comigo, né? Assim, que eu tive experiência de ver, quando eu estive em Indianópolis. Né? Isso foi em 2006. Eu estive em Indianópolis, a vara tinha um mês de criação. E aí o juiz de direito era o responsável por julgar as ações trabalhistas daquela região. O que ele pegou? Ele pegou todas as ações, opa, já tem vara do trabalho, então vou transferir para a vara do trabalho. Foi o que ele fez. Eu cheguei a pegar algumas decisões dele, né, até decisões, assim, sob o ponto de vista formal, corretas, né, ele tentando lá, se esforçando para julgar de forma correta. E aí isso tudo foi transferido para a vara de trabalho que tinha sido criado. Não justificava mais ele ficar tocando aqueles processos. Matheus. Professor, mas no caso dessa situação do artigo 112, da Constituição, a parte envolvida não teria como ela alegar incompetência absoluta, não? Em razão da matéria? Pô? Não, porque a competência ali é justiça do trabalho. O juiz de direito integraria a justiça do trabalho por autorização constitucional. Ali não era a competência da justiça comum. Ali é competência de trabalho. Tanto é que o recurso daquela decisão vai para o TRT. O acórdão do TRT vai para o TST, o recurso, né, de revista. Ali é a competência da Justiça do Trabalho. O juiz de direito é que está sendo, digamos, emprestado à Justiça do Trabalho para exercer a jurisdição trabalhista, por uma questão meramente prática. Então não tem incompetência, não. Ali o juiz de direito está exercendo a função, está substituindo o juiz de trabalho, exercendo a função do juiz de trabalho. Por autorização constitucional. Beleza? Perfeito, professor. Tranquilo. Pessoal, TRTs. Os TRTs, eles têm competência derivada, também conhecida como competência recursal, e competência originária. Existem algumas ações que não são ajuizadas no primeiro grau. Existem algumas ações que são ajuizadas diretamente no segundo grau. No TRT, como mandato de segurança, é possível, contrato do juiz de primeiro grau, uma ação rescisória para rescindir a sentença de primeiro grau, um dissídio coletivo, os sindicatos, né, estão todos abrangidos na circunscrição territorial do próprio TRT. Então, nós temos a competência recursal, que é a derivada do TRT, que é a competência em que o TRT julgará os recursos ordinários interpostos em face das sentenças do juiz de primeiro grau, e uma competência originária, em que as ações serão julgadas diretamente no TRT, que é uma competência um pouco mais reduzida, digamos assim. O grande volume de ações ou de casos, né, para colocar de forma genérica, do TRT provém dos recursos ordinários interpostos em face da sentença de primeiro grau, para o exercício do duplo grau de jurisdição. Pois bem, os TRTs, como eu falei para vocês, não há necessidade mais que eles, né, cada estado da Federação Brasileira tenha um TRT. Então, é possível hoje, pela Constituição, que um TRT tenha abrangência em mais de um estado. Vai ser uma questão muito política, né? O pessoal do Tocantins, lá, a bancada do Tocantins conseguiu se organizar e criar um TRT para eles. É possível, no futuro, que isso aconteça. Hoje em dia não se justifica, até porque essas distâncias geográficas estão sendo superadas, né, pelas ferramentas de informática, né, pela possibilidade do uso de sessões telepresenciais, do PJE e assim por diante, mas isso é possível. Agora, existe uma composição mínima, tá? Que é necessário se observar. O mínimo de desembargadores que pode-se ter num TRT são 7 desembargadores. Tá? Não se pode criar um TRT com menos de 7 desembargadores. Não tem uma composição máxima. O TRT de São Paulo, segunda região, tem mais de, acho que não sei se são 81 desembargadores. São várias turmas, é um TRT bem grande em virtude da quantidade de ações que ali tramitam e, obviamente, de recursos. Né? Quem são os magistrados do TRT? São os brasileiros, né, com mais de 30 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo presidente da República.
Só que desses brasileiros, né, 1/5 vem de advogados e procuradores e 4/5 de juízes de trabalho de primeiro grau, mediante promoção alternada por antiguidade e merecimento. Então, uma vez é por merecimento, outra vez por antiguidade. E assim, alternativamente. Então, a próxima aqui do TRT da 10ª região vai ser, acho que, merecimento. Então, se alguém aposentar, se algum desembargador aposentar, o próximo desembargador vai ser por merecimento. Aí, depois que esse preencher, né, o cargo de desembargador por merecimento, a próxima vai ser, né, por antiguidade. E assim por diante. Professor, então 1/5 é de advogado e 1/5 de procurador do trabalho? Não. É 1/10 de advogado, 1/10 de procurador. Na verdade, 1/5 dentre advogados e procuradores, né? Essa que é a lógica. Tá? Então, aqui na região nós temos 17 desembargadores na 10ª região. 2 são advogados, 2 são membros do Ministério Público, que dá mais ou menos 1/5, né? Esses quatro advogados, porque a gente não pode também, essa fração não pode ser metade de uma pessoa, né? E os outros 13 são oriundos da magistratura de primeiro grau. São juízes de carreira, digamos assim. Né? Lembrando que esse 1/5, né, a regra do 1/5, que inclui tanto advogados como procuradores, eles precisam ter 10 anos de experiência, tanto na advocacia como no exercício da procuradoria. Como é que é o nosso tribunal aqui? Ele tem um tribunal pleno, que vai decidir algumas questões, a competência do tribunal pleno está no regimento interno, né? Matérias administrativas de servidores, magistrados, questões relacionadas à resolução, questões administrativas como vamos regular o teletrabalho, vamos regular o núcleo de saúde, isso tudo é decidido, vamos regular a licença dos juízes para estudos, isso tudo é decidido pelo tribunal pleno, são matérias administrativas, tanto para servidores como para magistrados. Vamos, procedimentos disciplinares de servidores e magistrados também, o tribunal pleno, né? Declaração de inconstitucionalidade de lei, mandato de segurança contra os próprios membros do TRT e não do primeiro grau, do segundo grau, ações rescisórias das suas próprias decisões, lá tem a competência no regimento interno do próprio TRT da 10ª região. Nós temos 2 sessões especializadas, né? A primeira sessão ela vai julgar dissídios coletivos, revisão de sentenças normativas, ações rescisórias, ações anulatórias. A segunda sessão vai mandato de segurança contra atos do juiz de primeiro grau, habeas corpus, exceções de impedimento de suspeição do juiz de primeiro grau. E nós temos 3 turmas. Essas turmas elas são, digamos, responsáveis por essa competência recursal aqui, basicamente, né? As turmas é que vão julgar os recursos ordinários, os agravos de petição, que é como se fosse o recurso ordinário em processo de execução, né? Porque o agravo de petição é interposto em face das sentenças do processo de execução, agravo de instrumento, agravo inominado, embargos declaratórios. Então, as turmas têm competência exclusivamente recursal. Já as sessões, elas têm essa competência aqui originária, né? Originária, via de regra, das ações que são originariamente ajuizadas não no primeiro grau, mas sim, né, no próprio TRT. E temos também, né, a presidência, a vice-presidência, a corregedoria e unidades administrativas, né, a diretoria geral, o núcleo de atendimento à saúde, o núcleo de licitação, o núcleo de engenharia, tem diversas unidades administrativas que compõem a estrutura interna do TRT. Obviamente, quando a gente fala em processo do trabalho, a gente não tem que se preocupar muito com as unidades administrativas, né? A gente vai se preocupar com as unidades que dão um impulso ao processo, né? As varas, né? Os gabinetes dos juízes, os gabinetes dos desembargadores, as turmas, os órgãos colegiados. Esse o nosso foco, né? Mas é importante que vocês entendam que os órgãos da Justiça do Trabalho não são feitos apenas por unidades judiciárias, né? Nós temos também uma unidade de apoio
né, que são essenciais para o funcionamento, né, a segurança, né, enfim, tem tanta coisa aí que a gente corre até o risco de esquecer de alguém. Aqui é o território brasileiro, né, dividido pelos tribunais regionais do trabalho. Vejam que todo o território brasileiro é abrangido por algum TRT, né? Por isso que quando o juiz de direito exerce, se ainda exercer, né, a jurisdição trabalhista, o recurso daquela sentença do juiz de direito vai ser julgado por um TRT, não justifica isso ser julgado pelo TJ, já que o juiz de direito está ali só quebrando um galho, essa que é a expressão mesmo. E aí nós temos o TST, né, que a sede fica aqui, ó, em Brasília, que é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. A exemplo do que ocorre com os TRTs, o TST tem competência derivada, portanto, recursal, né, a gente pode até colocar derivada barra recursal, e competência originária, que são daquelas ações que são ajuizadas diretamente no TST, pode ser uma ação rescisória, um mandado de segurança, né, um habeas corpus, né? Tem os casos famosos dos jogadores de futebol que foi impetrado um habeas corpus, né, no TST, como se o jogador estivesse sendo impedido, né, no seu direito de ir e vir, né, que era o direito de transferência. Uma ficção jurídica meio estranha, mas, enfim, foi a solução que os advogados conseguiram para se chegar a um acordo, e conseguiram chegar a um acordo. Nós temos 27 ministros, né, entre brasileiros com mais de 35 anos, você vê que aumentou aqui 5 anos dos desembargadores, e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após a sabatina lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, para ser ministro, tem que, né, submeter a sabatina. Por maioria absoluta. Né? Então, é basicamente assim. O TST faz uma lista, né, ou indica para o presidente da República o ministro, né, o candidato, né, olha, fulano de tal. E aí o presidente da República, ele sinaliza, né, positivamente, nomeia, mas antes dessa nomeação é preciso que o candidato ele seja aprovado pela maioria absoluta do Senado. Aqui é a Comissão de Constituição e Justiça, basicamente, que faz esse papel. Né? Mesma situação, 1/5 desses 27 são advogados ou procuradores. E 4/5 desembargadores, vamos colocar assim, a expressão na Constituição está juízes, mas para ficar fácil é desembargadores. Portanto, dos TRTs, né, oriundos da carreira. Por que esse oriundos da carreira? Porque, para ser ministro dentro dessa cota de 4/5, não pode ser um desembargador que tenha vindo da advocacia ou do Ministério Público. Tem que ser 4/5 dos desembargadores da carreira. Não pode ser esse daqui, ó. Não pode ser esse aqui, para compor aqueles 4/5 no TST. Tem que ser oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo TST. A estrutura do TST ela é semelhante à dos tribunais, de alguns tribunais regionais, não são todos que são divididos assim. Eu acabei utilizando o exemplo do TRT da 10ª região. Né? Tem tribunal regional que é muito pequeno, que não é dividido em turma. Tudo é o tribunal pleno. Tudo é o tribunal pleno. Todas as ações originárias e os recursos são decididos pelo tribunal pleno. Depende de como ele se estruturou. Os tribunais regionais têm autonomia para promoção dessa autogestão. Né? Não vai ser o presidente da República vai dizer como é que eles vão se estruturar. Eles podem se subdividir, enfim, dentro dos limites permitidos, né, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, nós temos aqui o Tribunal Pleno, o TST, né? Aqui eu coloquei algumas das competências, não são todas, aprovação de súmulas, declaração de constitucionalidade, emenda regimental, né, do regimento interno, eleição de membros, né?
indicação de ministro, essa indicação aqui de quem vai ser o ministro, é o Tribunal Pleno que faz. Nós temos um órgão especial aqui, que pega as questões administrativas. Nós temos a seção de dissídios coletivos, que vai julgar os dissídios coletivos ajuizados originariamente no TST e os recursos ordinários dos dissídios coletivos ajuizados nos TRTs. Nós temos a seção de dissídios individuais, que é subdividida em SBDI 1, que é subseção de dissídios individuais 1 e subseção de dissídios individuais 2. Se lembra das OJs? As OJs são da SBDI 1 e SBDI 2. As OJs, elas ilustram qual é a jurisprudência dessas seções. Funcionando junto ao TST, nós temos a ENAMAT, que tem a função de organizar o concurso nacional, o curso de formação inicial dos candidatos que passaram, né, no concurso de juiz, coordenar cursos complementares para todos os juízes. Então, tem vários cursos que a ENAMAT oferece para os juízes, é só para juízes aqui, ENAMAT, tá? Promover estudos e pesquisas e seminários, organizar cursos de formação de formadores, promover intercâmbio e cooperação técnica entre as escolas e assim por diante. Os servidores têm uma outra escola, né, enfim, que pode promover cursos para ele, mas a ENAMAT está mais concentrada para os magistrados. E nós temos também, funcionando junto ao TST, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que vai fazer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau. O Conselho, ele não lida com a fração do TST, mas sim com os órgãos de primeiro grau. O TST já submeteria ao CNJ. Tá? Então, hoje, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem resolução de tudo, né? Teletrabalho, de férias de juízes, de como vai se estruturar os serviços de informática, de como vai ser usado o orçamento, normatiza tudo. Hoje, nós estamos vivenciando uma situação muito peculiar, que é a resolução 296 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que reestrutura os TRTs, os órgãos de primeiro e segundo grau da Justiça do Trabalho, dizendo, olha, aqui no segundo grau tem que ter tantos servidores, aqui no primeiro tem que ter tantos, aqui na escola tem que ter tantos. E a gente está, assim, nesse processo de implantação dessa resolução no âmbito do TRT da 10ª região. Então, está sendo um trabalho bem hercúleo, porque o cobertor é curto, né? O orçamento ele é limitado, não dá para a gente fazer o que a gente gostaria, o mundo ideal de atender da forma como a gente gostaria de atender, e a gente fica nessa situação realmente muito, muito complexa e difícil. Tá? Mas o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem uma importância muito grande nessa supervisão dos órgãos de primeiro e segundo grau. Beleza? E aí, assim, só para já pautar aqui mais na parte que é relevante ao processo do trabalho, né? Nós temos órgãos jurisdicionais, órgãos auxiliares de apoio à atividade judicante, né? TST, são os órgãos jurisdicionais, TRT, Juiz do Trabalho. Esses órgãos de apoio à secretaria, os gabinetes, oficiais de justiça, distribuição, contadoria, entre vários outros, né? Entre vários outros. Não se limita somente a isso. Senhores, alguma dúvida? Beleza. Então, na semana que vem, nós trataremos sobre o Ministério Público. Tá? Um grande abraço a todos, bom final de semana e se cuidem, se cuidem. Um abraço.